Bem-vindos ao meu louco mundo, onde quando nada mais faz sentido, tudo que resta é a imaginação. E se você se incomoda com temas que envolvam sexo ou violência ou tem menos de 14 anos, é melhor parar por aqui mesmo. Caso contrário, venha comigo conhecer o triste fim de Lucas Terra, um menino que não teve a chance de mudar o mundo. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986, natural da capital de Salvador, Bahia, mas ele morou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. De acordo com a mãe do garoto, Marion Terra, ele passou a nutrir um prazer especial em ajudar pessoas e cuidá-las. À medida que foi crescendo, Lucas demonstrou ainda mais que esse gosto era um trato totalmente inerente a ele e que não iria desaparecer de uma hora para outra. Mãe, serei médico para ajudar todas essas pessoas. Era o que Lucas dizia sempre que via um mendigo nas marquises por onde passava com sua mãe. A compaixão pelo próximo e o senso altruísta eram tão grandes que logo ele passou a visitar a comunidade da Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde ele ficou conhecido como Anjo de Santa Cruz. Em adição a isso, havia o fato de que Lucas Terra era um jovem extremamente religioso. Nos locais carentes da cidade carioca, inclusive nos que apresentavam um alto índice de criminalidade, ele seguia fazendo pregações para os moradores e leituras diárias da Bíblia. A vontade de se tornar médico coexistia com a de querer crescer dentro da igreja e ocupar o cargo de pastor ou até mesmo de bispo. Em janeiro de 2001, o pai de Lucas, Carlos Terra, decidiu se mudar com o filho para a Itália, uma vez que Marion já tinha ido. Antes de seguir mudança para fora do país, o homem quis passar um curto período em Salvador para poder se despedir dos amigos, dos familiares, de todo mundo. Nesse interim, Lucas Terra, na época com apenas 14 anos, começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, pois não queria ficar longe da sua religião, tampouco das atividades da igreja. Naquele tempo, Lucas já ocupava o cargo de obreiro, cuja função é auxiliar o pastor durante um culto religioso e cuidar da rotina dentro da igreja. Os membros da igreja concordaram que o jovem exercesse essa função, principalmente o pastor auxiliar Silvio Galiza, que na época tinha 21 anos. Galiza tinha sido transferido de outra congregação há pouco tempo por problemas que nunca foram esclarecidos, tampouco vieram a público. A única explicação dada foi a de que o pastor teria apresentado um comportamento inadequado. Com o passar do tempo, Galiza foi se aproximando cada vez mais de Lucas Terra, que por sua vez entendia o movimento como uma apreciação do seu trabalho dentro do templo religioso, principalmente porque ele tinha consciência de que estava abrindo mão do seu tempo de, ser jovem para dedicá-lo ao exercício da sua fé. Galiza chegou a nomear Lucas como seu auxiliar, sendo que esse era um cargo que sequer existia dentro da hierarquia da igreja, visto que Silvio já era um auxiliar. De acordo com o próprio homem, esse posto seria para que Lucas pudesse atuar como uma espécie de aprendiz, já que o menino tinha tantas ambições futuras. Assim, o adolescente aprenderia desígnios e funções que não estavam listadas nas tarefas de um obreiro. Para o homem, era apenas um pretexto para passar mais do seu tempo ao lado do garoto. Naquela altura, as intenções já haviam sido declaradas e o não tão antigo comportamento inadequado de Silvio Galiza logo recomeçou. Segundo relatos de testemunhas muito próximas, o homem passou a demonstrar que não queria Lucas Terra mais perto de ninguém. Ele monopolizava a atenção do garoto e controlava seus passos. Quando questionado sobre o motivo de tanta preocupação, Galiza respondia que precisava ter Lucas por perto devido aos ensinamentos que estava transferindo para ele. Assim, seria necessário que o menino o acompanhasse mais do que a própria sombra. No início de fevereiro de 2001, Lucas Terra começou a se interessar romanticamente por uma garota que também atuava como obreira na igreja. Esse era seu primeiro amor.
Assim que soube do envolvimento, Galiza proibiu de sequer se aproximar da menina. E não era só isso. Ele não gostava que Lucas se aproximasse de nenhuma garota, deixando mais do que claro o sentimento de ciúme e posse. No final do mesmo mês, Lucas Terra, um outro garoto, e Silvia Galiza ficaram até tarde da noite resolvendo alguns assuntos administrativos do templo. Sob a falsa preocupação de que poderia ser perigoso demais para os garotos voltarem para casa, e ainda que fosse, o homem sugeriu que eles passassem a noite ali mesmo. Os pais foram informados e nenhum deles viu nenhum problema nisso. Afinal, era o local mais seguro a se considerar depois da casa deles. Enquanto o outro garoto foi deixado para dormir no banco da igreja com apenas um travesseiro, Galiza convidou Lucas para dormir no seu quarto e na sua cama. Não se sabe se o garoto foi molestado naquela noite, mas só essa situação já foi o suficiente para causar uma comoção entre os membros da congregação e o encaminhamento do acontecido até os superiores. Para evitar mais burburinho e encerrar o assunto, as autoridades religiosas decidiram mais uma vez transferir Silvia Galiza e poupar uma, digamos, repercussão desnecessária que poderia manchar a imagem do templo. O pai de Lucas não ficou sabendo do ocorrido. Contudo, Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja, apesar da sua moção, pois ninguém poderia impedi-lo de entrar no local como apenas um fiel. Era óbvio que seu único interesse era manter os olhos no jovem. No dia 21 de março de 2001, após mais uma sessão de culto na Igreja Universal, Lucas Terra conversava do lado de fora do local com alguns amigos e a sua namorada, quando foi chamado por Galiza para conversar. O menino se despediu de todo mundo e seguiu com o homem que o convidou para uma noite de orações que aconteceria em um templo próximo. Antes de pegarem o ônibus, às 22h09, o jovem ligou de um telefone público para o pai e avisou que estava com o pastor e o que fariam. Quando o pai acordou, na manhã seguinte, Lucas não havia voltado para casa. Carlos Terra foi procurar pelo filho na igreja e as pessoas confirmaram que ele tinha saído com Galiza do local. Quando contatou o pastor auxiliar, este disse que tinha deixado Lucas num posto de ônibus, pois ele ia para uma igreja no bairro Pituba, rapidamente contradizendo o que o próprio Lucas falou na ligação. Porém, Lucas não foi visto naquele local, nem em qualquer outro. No dia 23 de março de 2001, o cadáver carbonizado de Lucas Terra foi encontrado em um caixote abandonado num terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, um local afastado e desolado. O laudo médico ainda revelou que houve tentativa de asfixia no garoto antes que ele fosse incendiado vivo, visto que havia um pedaço de pano em sua boca. No entanto, devido ao estado do corpo, foi impossível determinar se houve ou não abuso sexual, muito embora não haja dúvida sobre isso. Após 7 meses de investigação, em dia 24 de outubro de 2001, o inquérito policial a respeito do homicídio de Lucas Terra foi concluído e indicou Silvia Galiza como autor do crime. Por algum motivo, a prisão do homem não foi decretada, o que forçou Carlos Terra, o pai da criança, a acampar do lado de fora do Ministério Público. Os promotores então pediram a prisão preventiva do pastor, mas o juiz não quis prendê-lo. A família ainda teve que recorrer aos direitos humanos, ao Ministério da Justiça e chegar a ir na sede da ONU na Suíça para ver se algo era feito. Por quê? Porque nada estava andando. E como Galiza estava sendo defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Para a família, a resposta era clara: a Igreja Universal manipulava a situação. As pessoas que toparam testemunhar contra o pastor começaram a ser perseguidas por outros membros da igreja. A namorada de Lucas relatou que foi perseguida, expulsa e humilhada da Universal. Os jornalistas do jornal À Tarde, que cobriam o caso,
também foram perseguidos a mando do bispo João Leite, que impediu que a equipe de reportagem entrevistasse os membros da igreja. O pai de Lucas também foi perseguido e solicitou ajuda ao Ministério Público para ter a sua integridade garantida. O publicitário e amigo de Carlos Terra, Tony Costa, foi inscrito no Programa de Proteção à Testemunha em 2003. Com o assédio da mídia e as centenas de protestos, foi apenas em junho de 2004 que ocorreu a marcação do primeiro julgamento de Silva Galiza, em que ele foi condenado a 23 anos de prisão. Após 2 novos julgamentos, ele teve apenas a pena reduzida para 15 anos de reclusão por meio de apelação. A promotora Cleusa Boida disse, abre aspas, para mim, aquilo não era caso terminado, porque eu sempre fiquei com aquela sensação que tinha mais gente envolvida. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais diria que alguém participou? Fecha aspas. O promotor Davi Galo disse que Galiza é o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. Com 5 testemunhas contra o pastor, o júri considerou o crime triplamente qualificado e ainda aceitou a tese de que o réu cometeu abuso sexual, matou e ateou fogo contra o corpo da vítima. Em entrevista ao Linha Direta em 2006, o pastor alegou inocência e acusou outros 3 membros da igreja de envolvimento no caso. O bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, Luiz Cláudio. O pastor alegou que o menino havia flagrado Joel e Fernando durante um ato sexual dentro da igreja e por isso foi assassinado. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. Consta na decisão que o vínculo de Galiza e a Universal está caracterizado pela subordinação, poder diretivo escalonado, remuneração, atos constitutivos, entre outros. Como será demonstrado, a ocorrência desse hediondo crime só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa em questão. De fato, atribui-se tal negligência à referida igreja não só pela má escolha de um de seus membros pregadores, o pastor auxiliar Silvio Roberto Santos Galiza, como também pelo fato de sobre ele não ter sido exercida uma vigilância satisfatória. A decisão foi contestada pela defesa da igreja, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o Superior Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu que Lucas ficasse mais tempo na igreja. E em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$2 milhões, valor que foi pago pela Universal. Em dezembro de 2008, com exatos 4 anos e 6 meses de encarceramento, os advogados de Galiza conseguiram sua transferência para o regime semiaberto. E em julho de 2012, em nova decisão do juiz, o assassino foi solto. Em novembro de 2013, a juíza Geusi Almeida, da Vara do Júri, havia decidido que os 2 pastores suspeitos da participação na morte de Lucas Terra foram impronunciados por falta de provas e, portanto, não seriam submetidos a júri popular. Na decisão, a juíza justificou que não haviam provas, apenas o relato de Galiza contra os pastores, além de depoimentos contraditórios de outras pessoas. A magistrada afirmou na época que os fatos narrados na denúncia não tinham nenhuma prova e nem mesmo as declarações do condenado serviam para sustentá-las. Em complemento, Josia Almeida ainda afirmou que a versão revelada por Galiza era frágil, tinha falas fantasiosas e não se sustentava sozinha. Com base nisso, ela descartou a possibilidade dos suspeitos serem levados ao júri. Carlos Terra gastou todos os seus recursos financeiros e dias de sua vida para que a justiça fosse feita. Desesperado, o homem chegou a cursar direito para entender os meandros do processo.
porém acabou se decepcionando e largando no último semestre quando percebeu as brechas nas leis e a inversão de valores. Falecido em fevereiro de 2019, a empreitada do pai pelo mínimo significado da palavra justiça, deixou para trás um livro sobre o caso, intitulado Lucas Terra, traído pela obediência. Em sessão virtual, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, votou contra o julgamento em júri popular em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista e pedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal vão a júri popular. Infelizmente, apesar de tudo, o caso ainda está em aberto. Em 2009, foi lançado um documentário que retrata a simulação do caso em 40 minutos. Foi escrito e dirigido por Cláudio Factum e lançado na Bahia. Em 2016, foi lançado um livro sem fins lucrativos, titulado como Lucas, traído pela obediência. Ele foi escrito pelo pai de Lucas Terra e distribuído de forma independente. Em 2019, foi lançada a continuação do primeiro livro, Traído pela Obediência, escrito por Carlos e Marion Terra. A versão digital foi lançada em 1º de maio de 2019 na Amazon. Infelizmente, a justiça desse país é cega e lerda, normalmente priorizando aqueles que têm mais condições financeiras. Mas esperamos que um dia Lucas tenha sua tão merecida justiça e seu pai possa descansar em paz. Todo o nosso amor aqui do canal para Marion Terra e sua família, e esperamos do fundo do coração que a justiça seja feita. Na descrição eu vou deixar um link para o Instagram da Marion. Entrem lá, sigam ela e se mantenham informados desse crime que vai completar 20 anos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum Sábado Criminal. Deixe seu like que não custa nada. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!